Boa tarde, colegas, engenheiros e arquitetos, técnicos de edificações e os demais membros que constituem a cadeia da construção civil. Que prazer mais uma vez estar com vocês. E nesse momento vou dar uma pequena parada nos vídeos sobre aços para o concreto armado, concreto protendido e até alvenaria, para mudar um pouquinho o assunto. Depois a gente volta, como depois a gente também vai voltar sobre as patologias das alvenarias de fachada. E aí nós vamos falar de um assunto muito interessante, gente. Coisa que ninguém vê na faculdade de engenharia e pouca gente teve a oportunidade de lidar com isso. E como eu tive essa sorte, eu quero transmitir para os meus nobres colegas um pouquinho daquilo que eu aprendi. O que é que nós pretendemos falar hoje? É um assunto palpitante, são as vibrações nas estruturas do estádio Castelão em Fortaleza. É bom que se diga em Fortaleza, porque existe o Castelão em Fortaleza e o Castelão em São Luís, no Maranhão. Então, as vibrações que nós vamos estudar são do estádio Castelão em Fortaleza e seus efeitos nos seres humanos. Vamos conversar de uma maneira bem tranquila, o mais didático possível, porque não é um assunto comum do dia a dia, nem mesmo nas faculdades de engenharia. Mas fiz aqui um trabalho o mais singelo possível, o mais didático possível, e todos vão entender. Muito bem. Primeiramente, eu queria mostrar a vocês que eu escrevi exatamente o meu primeiro livro sobre o estádio Governador Plácido Aderaldo Castelo, Castelão, onde vocês estão vendo aí na capa uma espécie de maquete do estádio Castelão que eu participei, que foi entre o ano 2000, 2001 e 2002, em que nós deixamos, inclusive, com essa marquise que vocês estão vendo aí, se eu não me engano, a marquise em azul, em estrutura metálica. Portanto, esse foi meu primeiro livro que eu escrevi. É um livro muito interessante, que eu abordo a parte histórica e a parte técnica do estádio Castelão, em Fortaleza. Vamos começar, então, o estudo das vibrações nas estruturas do estádio Castelão, em Fortaleza. Primeiramente, vamos começar pela introdução, para a gente ir se familiarizando com o assunto. Nessa introdução, nós vamos procurar inicialmente descrever a estrutura do estádio Castelão em Fortaleza, para partir para o estudo a seguir das vibrações. Mas antes de estudar as vibrações, a gente tem que conhecer como é a estrutura do Castelão à época. Sua estrutura foi projetada a partir do ano de 1969. E é bom que se diga, eu gosto muito de dizer o nome dos colegas, porque são merecedores de elogios. Quem fez esse estudo inicial de 1969 e concluindo com o cálculo e projeto estrutural foi o Dr. Hugo Alcântara Mota, um dos maiores engenheiros que eu já vi aqui no Ceará e que eu tive a honra de ser amigo dele. Tive várias oportunidades de conversar com esse nobre engenheiro. Então, a sua estrutura foi projetada a partir de 1969, sendo concluída a primeira etapa da obra em 11 de novembro de 1973. Então, uma paradinha. Em 11 de novembro de 1973, foi a primeira inauguração do Castelão, ainda sem o anel superior das arquibancadas completo, ou seja, atrás das duas balizas ou das duas traves, ainda não tinha sido concluído o anel superior das arquibancadas, que é o setor norte e sul. Então, em 11 de novembro, ainda sem as arquibancadas atrás das traves, que é o setor norte e sul, o estádio Governador Plácido Aderaldo Castelo, que é o nosso Castelão, foi projetado com uma estrutura
composta toda em concreto armado aparente, com uma resistência característica à compressão do concreto maior, um FCK maior ou igual a 18 megapascal e considerado no cálculo do Dr. Hugo, considerado um carregamento nas arquibancadas de 500 kg-força por metro quadrado, com um coeficiente de impacto igual a 1,3, segundo a época, a norma NB160. Portanto, naquela época, o Dr. Hugo calculou baseado na NB160. Ou seja, naquela época não se tinha nada a respeito de estudo nas nossas normas de vibração nas estruturas. Então, o que é que se fazia? Se pegava uma carga estática de 500 kg-força por metro quadrado, que é a carga de multidão, na arquibancada, e multiplicava por um coeficiente de impacto, no caso 1,3, para ter uma noção de um carregamento dinâmico, mas longe de, na realidade, ser isso. Muito bem. Só para a gente ficar um pouquinho mais sabedor desse carregamento nas arquibancadas, e quando você multiplica esse 500 kg-força por metro quadrado por 1,3, dá uma carga de 650 kg-força por metro quadrado, que é a carga acidental. Mas na arquibancada tem 3 tipos de carregamento. Tem a carga permanente, que é do peso próprio, que é a altura média, multiplicada pelo peso específico do concreto, mais a carga acidental, que a gente acabou de ver, de 650 kg-força por metro quadrado após a multiplicação pelo coeficiente de impacto, e mais a carga dinâmica. A carga dinâmica, que a gente está começando a falar em coisinhas novas. A carga dinâmica é considerado da seguinte forma: 2 pessoas pesando 80 kg-força cada, numa área de 0,8 metros quadrados. Essa pessoa que pesa 80 kg-força, em quilonewton, pesa 0,8 kN. Então, 2 vezes 0,8 dividido por 0,8 metros quadrados, dá exatamente 2 kN por metro quadrado de carga dinâmica. Então, a carga total atuante no anel superior da arquibancada é a carga permanente, mais a carga acidental, mais a carga dinâmica. Continuando, estamos vendo na introdução a descrição da estrutura do estádio Castelão em Fortaleza. Em planta, como vocês podem ver aqui, em planta, o Castelão tem uma formação de falsa elipse, dividida em 20 setores, separados cada setor por juntas de dilatação de abertura de 2 centímetros. Sendo que cada setor desse, a gente pode chamar de setor típico, é constituído de 3 vãos e 4 pórticos. Então, esse é a constituição de cada setor típico, num total de 20. Cada vão desse tem aproximadamente 12 metros. E esses pórticos são todos iguais. A estrutura principal, que são os pórticos, também chamados de gigantes, inclusive na literatura do estádio Morumbi, em São Paulo, o profissional lá só chama de gigante. A gente chama de pórtico ou gigante. Então, a estrutura principal de apoio é constituída por 60 pórticos, separados aproximadamente, como a gente viu, de 12 metros. Todos esses pórticos são iguais e maciços, de concreto armado, composto cada um
gigante de um pilar-parede, quer dizer, cada pórtico é um pilar-parede, de espessura igual a 50 centímetros e comprimento de 600 centímetros. Em outras palavras, de espessura meio metro por 6 metros de comprimento. Quer dizer, os pórticos projetados e calculados pelo Dr. Hugo tinha uma rigidez considerável, que serve de apoio, esses pórticos, para as vigas principais do castelão. Vigas essas que chega a ter um comprimento de 40 metros. Todos os 60 pórticos estão apoiados em fundações direta, do tipo sapata excêntrica, assente em solo de argila rija, medindo essa sapata em planta, olhe bem, gente, não caiam da cadeira, em planta, 4 metros de largura por 13 metros de comprimento e com altura variável de 4 metros. O gigante estava apoiado numa gigante fundação. Só para a gente seguir com mais facilidade, quero mostrar aqui uma seção transversal típica do Estádio Castelão, onde a gente vê a arquibancada superior, a arquibancada inferior, já com a colocação da marquise metálica. Aqui são a circulação superior para a arquibancada superior, aqui a circulação inferior para a arquibancada inferior, e aqui a grande fundação em sapata excêntrica que eu acabei de falar, desse pórtico, está aqui o pórtico, e aqui a viga principal. Essa viga principal tem 40 metros de comprimento, tem um balanço externo e tem um balanço interno. Por incrível que pareça, o Dr. Hugo criou uma estrutura simples, que é uma estrutura isostática. Uma estrutura isostática, que é o pórtico mais a viga, com 40 metros de comprimento, em que externamente tem um balanço externo, internamente tem um balanço interno. Portanto, uma estrutura isostática. O Estádio Castelão passou por um grande período de tempo quase abandonado, acarretando uma situação de um péssimo estado físico, principalmente no que tange às mais diversas patologias da estrutura de concreto armado aparente do tipo, ou seja, nós vamos agora relatar quais eram as patologias que nós encontramos ao fazer o levantamento de toda a necessidade do Castelão para produzir posteriormente os projetos. Quais eram as patologias existentes à época? As armaduras oxidadas e algumas até rompidas. Isso é ao longo de todo o estádio. Mais uma vez, aqui a seção transversal do Estádio Castelão. São 60 pórticos, são 60 seções transversais típicas. Outra patologia, aparência modificada do concreto pela poeira da região, pelo monóxido de carbono que sai dos canos de escape dos carros, caminhões e ônibus, e a fuligem. Perto do Castelão tem algumas fábricas que produzem alguma fuligem que danificaram a aparência do concreto do nosso Castelão. Manchas superficiais nos elementos estruturais devido à eflorescência, já sabemos bem o que vem a ser a eflorescência, estudamos isso já nos nossos vídeos anteriores. Berços das juntas de dilatação, quer dizer, nós temos a junta de dilatação, que eu acabei de falar, de abertura de 2 centímetros, que separa o quê? Um setor de outro setor. E são 20 setores ao todo, ao longo da falsa elipse, o nosso Castelão. Então, os berços dessas juntas, danificados os seus lábios, sabemos o que são os lábios de uma junta,
Algumas delas tinham seus lábios danificados. Falta de estanqueidade também na junta de dilatação por ausência de selante, que é o mastite, ou do perfil de borracha elastomérico, que foi colocado nessa junta no Castelão, na parte da recuperação da estrutura, com perfil de borracha elastomérico. Concreto armado, altamente poroso, era uma outra patologia, facilitava muito a penetração dos agentes agressivos ao concreto. Existência de fissuras generalizadas em forma de mapa, um verdadeiro craqueamento de fissura, principalmente nas duas faces dos pórticos. Está aqui o pórtico, está aqui uma face e a outra face. Esse é o pórtico. Falta de um cobrimento mínimo das armaduras, ocorrendo com mais frequência no fundo das lajes e das vigas. Muita viga e muita laje, a ferragem estava já aparente. Ninhos de concretagem devido às falhas construtivas. Alguns dentes Gerber, o Castelão é cheio de dentes Gerber, que saem exatamente dessa viga principal, tem vários dentes Gerber ao longo da altura, para apoiar as vigas que vêm nesse sentido aqui. Se esse aqui é o sentido transversal, no sentido longitudinal. As vigas têm como apoio os dentes Gerber. Então, alguns dentes Gerber com área de apoio reduzida, parcialmente rompidos alguns e às vezes com as armaduras expostas em cima dos dentes Gerber. Para a viga não apoiar diretamente no concreto, que é o dente Gerber, se coloca o quê? Um aparelho de apoio. Lá era do tipo neoprene. Eles estavam expostos, alguns, distorcidos e com oxidação das chapas de aço de fretagem. Vocês sabem que o aparelho de apoio neoprene é um sanduíche de borracha com placas ou chapas de aço, que a gente chama de fretagem, pois até existia oxidação nessas chapas de aço que constitui a fretagem do aparelho de apoio neoprene. E por último, uma última observação com relação à patologia, a época existente, regiões com forte presença de umidade, ocorrendo com mais frequência no fundo das lajes, principalmente das caixas d'água, das marquises, e também ocorria nas juntas de dilatação essa presença forte de umidade. Continuando, em função dessas patologias existentes ou observadas à época nas estruturas de concreto armado, com o passar do tempo, passando o tempo, elas foram se acentuando naturalmente, já que não se fazia nada para corrigir, aumentando com isso as aberturas de fissuras e as deformações nas lajes e vigas. Ou seja, só tinha a piorar na medida que demorasse cada vez mais a fazer a recuperação e o reforço, no caso do Castelão, das estruturas. Como consequência dessa demora, acarretou uma diminuição da rigidez da estrutura, principalmente dos pórticos, que é a estrutura principal, e uma perda parcial da sua monoliticidade. Tudo como consequência da demora para se fazer um levantamento e se produzir um projeto de recuperação e proteção das estruturas. Por todas essas razões que eu acabei de expor, surgiu a necessidade da realização de uma grande obra de recuperação e reforço da estrutura do Estádio Castelão aqui em Fortaleza, que foi iniciada no dia 16 de maio do ano 2000, durante a obra, foi se sentindo a necessidade de fazermos
um estudo dinâmico da estrutura. Estamos começando a falar um pouquinho da dinâmica da estrutura. Em função de quê? Das vibrações sentidas pelo público, que a gente chama de usuários, no anel das arquibancadas, principalmente superiores, em jogos de grande público, principalmente em jogos de grande público. Tudo acarretado em obras de reforço da estrutura do estádio. Quer dizer, durante a obra se observou a necessidade de se fazer um estudo dinâmico da estrutura em função das vibrações sentidas pelo público durante os jogos. Ora, isso tudo acarretou em se fazer obras de reforço da estrutura do estádio para minimizar isso. Só para encerrar esse vídeo, primeiro vídeo sobre as vibrações na estrutura do estádio Castelão em Fortaleza, quero dizer que esse é o primeiro disso, mas é o 36º vídeo de um total de vídeos que eu já apresentei para os nobres amigos e colegas. Para encerrar só esse primeiro vídeo com relação às vibrações nas estruturas do estádio Castelão, eu quero só encerrar dizendo as razões que justificaram, então, essas obras de reforço e recuperação da estrutura. Quais foram essas razões? As principais razões são as seguintes: as reclamações constantes do público, que são os usuários, quer dizer, o público no estádio, falar em público usuário, porque ele é constituído dos torcedores, das autoridades, da imprensa e das pessoas de um modo geral que vão lá para trabalhar. Esses são os usuários. Então, as reclamações constantes do público, ou usuários em geral, inclusive de alguns engenheiros civis, alguns amigos meus, com relação a vibrações excessivas ocorridas no anel das arquibancadas superiores, vibrações excessivas, durante a realização dos eventos, gerando um desconforto humano do tipo náuseas e até tonturas. Vários torcedores relataram, inclusive eu presenciei isso, que sentiram náuseas e tonturas, que são os chamados efeitos dinâmicos indesejáveis. Então essa foi uma primeira razão que justificou as obras de recuperação e reforço das estruturas do estádio Castelão em Fortaleza. Uma outra razão, a constatação, após minuciosa inspeção dos 60 pórticos, que é a estrutura principal, inclusive isso foi um trabalho meu antes mesmo, pelo DERT, antes mesmo de eu ser engenheiro-chefe dessa obra do Castelão, a constatação, após minuciosa inspeção dos 60 pórticos existentes, de que todos encontravam-se fissurados nas suas duas faces, com aberturas de fissuras variando de 0,1 a 0,5 milímetros, o que os tornavam menos rígidos em função da quebra parcial da sua monoliticidade. É bom que se diga que esse levantamento todo eu fiz com o apoio da minha grande amiga e colega Helena Pamplona, do DERT. O terceiro, última razão do reforço, é a oxidação, que se observou, é a oxidação generalizada da estrutura. Generalizada, não só nos pórticos, em todos os anéis ou níveis e em todos os setores. A oxidação generalizada da estrutura em todos os 3 níveis. O Castelão basicamente tinha 3 níveis, o nível 25, o nível 21 e o nível 16 alguma coisa, acarretando, por consequência, o encunhamento do concreto de cobrimento, por consequência, desagregando. Então, essas 3 razões são as razões principais que justificaram a obra de reforço
e recuperação da estrutura. E, graças ao bom Deus, as nossas autoridades, à época, entenderam, e assim foi feita uma grande obra, uma grande licitação para se fazer essa grande obra de recuperação e reforço do estado de Castelão. Nós vamos, no próximo vídeo, aí sim, começar a entrar um pouco mais profundo na parte dinâmica da estrutura, no item entendendo as vibrações e, por consequência, os seus efeitos nos seres humanos. Por hoje, eu agradeço a atenção. Peço mais uma vez que, para visualizar esse vídeo, cliquem no link normalmente está na cor azul, e se não se inscreveram, que se inscrevam, porque esses números são de fundamental importância para a minha performance junto ao YouTube. Por favor, divulguem para os amigos, colegas, parentes, para os grupos, para que o meu número de visualizações e meu número de inscrições cresçam numa progressão não aritmética, mas geométrica. Muito obrigado e até a próxima.